Senhor presidente Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, todos aqueles que acompanham esse momento em que a sociedade brasileira vive um transe histórico. Em seu ensaio, senhor presidente, Norberto Bobbio, um renomado cientista político italiano, diz que a democracia é idealmente um governo do poder visível, isto é, do governo cujos atos se desenrolam em público, sob o controle da opinião pública. Mais na frente, nesse mesmo ensaio sobre o poder invisível, Bobbio cita Maurice Joly, que em seu diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu, escreveu no século passado que as instituições de um país livre não podem durar por muito tempo se não agirem à luz do sol. Digo isso para afirmar minha convicção de que a solução para a crise brasileira, a crise política que estamos vivendo, passa pela sociedade e por sua representação política no Congresso Nacional e deve ser pública, à luz do sol. O movimento do sistema político brasileiro cada vez mais aprofunda o racha social no qual estamos imersos. A escalada dos acontecimentos da vida política não só contaminaram a vida econômica, como também as relações entre amigos, vizinhos, principalmente familiares. E olha que não estamos em período eleitoral. Mas, na verdade, as eleições de 2014, senhores senadores e senhoras senadoras, nunca terminaram. Alguns meios de comunicação têm perguntado minha posição em relação ao impeachment da presidente Dilma. Digo sempre que estamos em um impasse. O problema, para mim, é o que acontecerá após a aprovação ou não do impeachment. Minha avaliação é de que os perdedores da crise não aceitarão o resultado qualquer que seja o lado. Essa é uma disputa de poder e nós temos dois lados nessa disputa. E a minha avaliação é de que nenhum dos perdedores da crise não aceitarão o resultado, seja qual seja o lado. Em caso de arquivamentos, senhor presidente, a oposição, que já não aceitou o resultado de 2014, continuará em pé de guerra, combatendo o governo, enquanto uma parte majoritária das ruas continuará gritando pelo fim da corrupção estimulada pela mídia. Em caso de impeachment, os que hoje estão na situação vão se entrincheirar contra o novo governo, enquanto a população que foi às ruas na última sexta-feira exigirá a mira da Lava Jato contra o governo PMDB-PSDB, cuja linha sucessória é formada por Temer, Calheiros e Eduardo Cunha. A sociedade está cindida e o futuro é muito preocupante. Até aqui, os eventos mais significativos da crise foram a exploração midiática das diligências contra o ex-presidente Lula e as prisões de empresários da construção civil. Numa coisa estamos todos de acordo: a Justiça tem dado respostas céleres e inusitadas aos processos investigatórios em curso. Por exemplo, já condenou o mega empresário da construção civil, Marcelo Odebrecht, a 19 anos e 4 meses de prisão. Suas empresas, segundo o TSE,
doaram suas empresas, e aqui eu tenho o levantamento feito no TSE, doaram 8.985.099,25 a candidata do PT, Dilma Rousseff, e 8.345.964,34 ao candidato Aécio Neves, do PSDB. Quase a mesma doação, a diferença de alguns poucos mil reais. Esse aqui eu levantei do TSE. Foram pesquisas feitas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Entendo eu, por dedução lógica, que o dinheiro que condenou um partido necessariamente condenará o outro. Afinal, como é possível operar o milagre de separar o que destes milhões é fruto de trabalho e o que é fruto de corrupção? Estão sob julgamento no TSE as contas da coligação vencedora das eleições encabeçadas pelo PT e PMDB, o que levará muito tempo para uma decisão final. É certo que o tempo da justiça deve ser respeitado, mas o tempo da política não pode esperar. Eu gostaria de colocar em discussão aqui, senão vamos chegar a um ponto em que precisamos encontrar uma recomposição possível. O que eu coloco é que nós precisamos discutir uma saída para a crise menos traumática. Isto para o bem da atividade política, como para o bem das relações entre os cidadãos. Entendo que, quando o juiz Sérgio Moro condenou Odebrecht, condenou todos os seus financiamentos a campanhas eleitorais. A condenação da chapa vencedora também se estende, se não juridicamente, politicamente, à perdedora. E mais ainda, isso aponta também para a condenação do financiamento da atividade política. As investigações da Lava Jato desnudaram o sistema. Insisto que não é um desvio de conduta individual. É o sistema que está sendo colocado em questão. E acho eu que esse deve ser o foco, o ponto futuro para o qual a sociedade deve olhar. A meu ver, só há uma saída digna dessa crise. E não é tão somente condenando penalmente vários empresários, burocratas, políticos, empresários, mas também o próprio financiamento do sistema público, do sistema político de campanha. A última tentativa do governo de debelar a crise, senador Jorge Viana, trazendo o ex-presidente Lula para a Casa Civil, me parece que foi uma renúncia branca da presidente Dilma Rousseff. Considero a nomeação do ex-presidente Lula juridicamente perfeita, legal, posto que a missão do ex-presidente seria assumir politicamente o governo, tornando o ato da presidente Dilma uma renúncia chancelada pelo seu próprio governo e pelo seu partido, numa tentativa de dar solução à crise. Por fim, considerando que, da mesma forma, como existe suspeita sobre a cabeça da chapa e com o vice Michel Temer, as acusações também atingiram o candidato da oposição. A saída mais democrática e que provocaria, de fato, uma renovação e daria legitimidade ao governante seria aquela elaborada pela sociedade e pela representação política, publicamente, à luz do sol. Essa é a maneira de sairmos grandes da crise. Pelos motivos que já expus, os conchavos que estão levando o país a um acordão, que acompanhamos pelos noticiários, não vão desmantelar o espírito bélico que encontramos nas ruas. Pelo contrário,
pode gerar mais conflito e agravar a crise. Senador Cristóvão, concedo a parte a Vossa Excelência. Senador Capibaribe, esse é o tema que nós deveríamos estar aqui, se quiséssemos estar, como o senhor falou, sintonizados com o tempo. Mas não estamos. Nós somos irrelevantes. Hoje toda disputa é no Congresso, é no Judiciário. Nós próprios, cada um vai para o Judiciário. Pedir que não deixe o Lula chegar, que Lula sair. Judicializamos, entregamos os pontos. O senhor tem razão em trazer, porque eu tenho a impressão que a gente não está dando conta da importância. O golpe já houve, o Congresso está fechado praticamente, pelo menos aqui. E lá volto apenas para o assunto do impeachment. Agora, o pior, qualquer saída que tivermos, o povo não vai aceitar. Nós não vamos construir a legitimidade com a legalidade. A legitimidade seria a Dilma sair. Mas a legitimidade virá com o vice assumindo, tendo sobre ele também suspeitas. O povo vai dar legitimidade, mas não tem outro jeito. A não ser como ontem eu estive num evento que está se propondo eleição geral, liderado em parte pelo Randolph. Eleição geral para todo mundo. Mas isso não é uma saída, isso é uma bandeira, como eu falei lá, porque não vai conseguir. Não vai conseguir que todos os parlamentares renunciem, os governadores, prefeitos. Nem vai conseguir que uma reforma constitucional, com 2/3 dos votos, votada 2 vezes aqui, 2 vezes na Câmara, aprove o fim do mandato. Então, não está havendo uma saída clara que case legitimidade com legalidade. E aí vem o meu temor, senadora Ana Amélia. A radicalização vai levar a algo, se não exatamente, parecido com uma guerra civil. O governador Rodrigo Hollenberg me disse hoje que nas últimas passeatas eles apreenderam quantidade enorme de armas brancas. Foice, machado, facas. Um dia não vai conseguir segurar. E ao não segurar, esse pessoal vai usar, um louco qualquer. Não acredito que ninguém dê ordem para isso. Mas não falta pessoas, eu não vou dizer louco, fanatizado. Está se caindo um processo de fanatização. Estávamos até conversando isso aqui com o senador Regufe. Há um processo de fanatização. A fanatização leva à violência. E a violência leva a guerras civis que depois ninguém sabe como parar. Não vou dizer que a gente vai ser uma Síria, nunca isso. Mas podemos começar conflitos armados por aí. E nós aqui não estamos sabendo construir a paz. A sanção é que não estamos à altura do momento. Porque sem o impeachment, esse país não vai ter jeito. Com o impeachment, nada indica que vai ter jeito, não. Algo tem que ser costurado, negociado. Eu já sempre disse que esse negócio de renúncia é uma questão de foro íntimo e que não deve ser uma questão daqui. A presidente deve ver isso conversando com o travesseiro dela e não com senadores. Mas, de repente, seria a saída para dar uma tranquilizada na população brasileira, que hoje está, como se diz por aí, com os nervos à flor da pele. Junte-se a isso uma violência que já se tem nessa cidade, nas nossas cidades. Nós somos hoje, nós temos cidades violentas sem... Aliás, eu sempre chamei isso de guerra civil que tem hoje no Brasil. E eu dizia guerra civil sem bandeira. Daqui a pouco vai ter bandeira. E vai se misturar os desencantados com os desesperados. Os desesperados excluídos da sociedade, fora do mercado, pobres, excluídos, com os desencantados, que acreditavam que iam ter uma saída. Seu discurso traz uma reflexão sobre isso, mas ainda não temos a proposta. Não temos a proposta. E não podemos demorar muito, como o senhor mesmo falou aí, sobre o tempo. Nós estamos relegando a dimensão tempo, deixando de lado, como se tudo um dia se arranjasse. Não se arranja, depois de grandes sofrimentos. Obrigado, senador Cristóvão. Só para concluir aqui, para fechar, eu diria que o povo nos mandou para cá com responsabilidades claras de conduzir o país. Nós somos protagonistas, né, no processo político desse país e, no mínimo, nós poderíamos vir para convocar os 81 senadores, sentarmos aqui, se tivermos
essa percepção de que o que está proposto não ajuda a solucionar o problema, ao contrário, acirra os ânimos, vai provocar o que o senador Cristóvão acabou de colocar, né? pode aprofundar o fosso, as divisões, e a gente já está sentindo isso na nossa própria família, entre os nossos amigos já começam a se confrontar. A questão democrática do debate está ficando pequeno porque está todo mundo querendo o sim ou o não. E nós somos políticos, nós somos responsáveis, nós somos aqui, somos de uma instituição que legisla, somos uma instituição com alta responsabilidade diante do país e o que eu estou propondo é que a gente converse, não é? Que haja um encontro de todos os partidos aqui dentro, em vez de nós estarmos conspirando por trás, nos bastidores, que a gente sente aqui e diga e dê uma saída para a sociedade brasileira. Não basta chegar aqui e dizer eu sou a favor, eu sou contra, porque isso leva ao acirramento do conflito. O que a gente precisa, definitivamente, o que não fizemos no passado, que houve uma certa negligência do Congresso Nacional para chegarmos ao que chegamos. E hoje nós somos, de fato, o senador Cristóvão tem razão, da República nós temos dois poderes fragilizados. Nós temos o Poder Executivo fragilizado e nós temos o Congresso Nacional fragilizado. Por razões que eu não vou discorrer, mas o Judiciário se fortalece diante da fragilidade do Poder Executivo e da fragilidade do Congresso Nacional. E se nós não acordarmos para isso, essa fragilidade vai continuar. Se Vossa Excelência me permite, senador, eu gostaria de conceder uma parte ao senador Lindenberg. Senador Capiberibe, Vossa Excelência aqui tem uma grande autoridade, porque nós conhecemos a sua história. Vossa Excelência resistiu à ditadura militar, lutou pela redemocratização, defende aqui sempre as melhores posições, as posições ligadas às causas dos direitos humanos. Em economia, temos posições parecidas. Agora, estamos num debate sobre a auditoria cidadã da dívida. Então, Vossa Excelência tem razão quando diz que a saída tem que ser pela política. O problema é que nós temos um fato objetivo. E Vossa Excelência também, eu num debate com o senador Cristóvão esses dias, eu digo o seguinte, esse é aquele momento que a gente tem que olhar para a nossa história. E Vossa Excelência, quando toma essa posição aí contra esse caminhamento do impeachment, que a saída tem que ser outra, e eu acho que nós temos que bater todas as possibilidades, é porque eu acho, sinceramente, que a história nos julgará. Porque não há base jurídica alguma na tramitação desse processo do impeachment, conduzido por Eduardo Cunha, com argumentos em cima de pedaladas e abertura de créditos suplementares. Eu chamava a atenção ao senador Cristóvão e ao senador Regufe. Tentaram adendar agora a delação do Delcídio. Eu cobrei na semana passada aqui da oposição. A delação do Delcídio precisa ser investigada. Ela só é fato depois. Eu cobrei coerência da oposição semana passada porque é como se a oposição quisesse adendar a parte que é contra o governo, como se fosse verdadeira, e esquece a parte que é contra ela. Teve uma parte que, na verdade, foram citados senadores e lideranças da oposição. Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, olha, esse momento da história, eu não tenho dúvida em afirmar que se fazem um impeachment sem base jurídica como querem fazer, a narrativa da história brasileira, em 20, 30 anos, senador Cristóvão, isso vai ser encarado como um golpe parlamentar. E eu encerro, não quero tomar muito tempo de Vossa Excelência. Sexta-feira, eu liguei para o senador Cristóvão, que eu sou um grande amigo e admirador dele, eu me surpreendi nas ruas. Lá no Rio de Janeiro tinha 70 mil pessoas. Por que eu me surpreendi? Não eram militantes de PT, PCB, tinha os militantes, mas você tinha o quê? Muita gente que estava lá dizendo que estava para defender a democracia, você tinha advogados, professores, juventude, muita juventude. Tem algo novo acontecendo em resposta a esse atropelo, em resposta também àquelas manifestações da intolerância. Tem um setor muito intolerante. Aí eu via lá uma juventude nova, que estuda, eu vi muita gente, meu filho faz comunicação no FRJ, e eu via muita gente ali. Então tem algo novo acontecendo.
Então, olha, estamos vivendo um momento da nossa história. E, senador Capiberibe, eu, como admirador de Vossa Excelência sabe que é verdade o que eu estou falando. É hora da gente se posicionar pensando também na história. E eu acho que Vossa Excelência faz um pronunciamento muito importante, chamando a uma saída política. Está difícil construir consenso, mas eu fiz questão de fazer essa parte, porque eu acho que é um pronunciamento corajoso de Vossa Excelência. Porque o mais fácil é ir pelo grito da maioria no momento, mesmo com atropelo jurídico, mesmo com atropelo legal. Então, parabenizo Vossa Excelência. Eu acho que tinha que haver mais responsabilidade política de todas as partes para tentar achar uma saída para essa crise. Muito obrigado. Obrigado, senador Lindenberg. Apenas, senador Moca, lhe passo imediatamente a parte, apenas para esclarecer que eu vou trabalhar até o último momento antes de decidir, viu, senador Lindenberg, antes de decidir se eu voto a favor ou contra o impeachment, eu vou trabalhar para que a gente possa encontrar um outro caminho. Senão, eu vou ter que decidir igual. E essa decisão, eu não tenho nenhuma convicção, até porque eu não tenho apreço pelos dois lados na disputa política. Nenhum apreço. Nenhum apreço. E eu tenho uma história que poderia contar aqui, mas não vou entrar. Estou distante dos dois polos de disputa do poder. O que eu apelo aqui para o Senado é que nós possamos nos entender, possamos conversar, possamos trocar ideias para evitar esse confronto, porque o impeachment e o não impeachment não é a solução. Essa que é a questão. Senador Moca. Senador João, eu fico olhando as pessoas dizendo o seguinte: o senador que me antecedeu disse que ele ficou surpreso com 70 mil pessoas em Rio de Janeiro. Agora, imagine a minha surpresa com 100 mil em Campo Grande, no domingo. 100 mil em Campo Grande. Quer dizer, a gente precisa respeitar os dois lados. Tem gente que pensa de um jeito e tem gente que pensa de outro. Eu acho que foi instalada uma comissão. Aliás, o rito que está sendo conduzido lá é o rito que a Suprema Corte ditou. Foi a Suprema Corte que disse, o rito do impeachment é esse. E vai chegar um momento, Vossa Excelência diz que não tem convicção, diferentemente de mim. Aliás, vou ler daqui a pouco a decisão do diretório do meu estado, do meu partido, daqui a pouco. Agora, as pessoas acham que o que se manifesta a favor do que ela defende é um negócio assim extraordinário, esquecendo-se que as pessoas que se reuniram no domingo, né, eram 3, 4 vezes maiores. Então, se você vai para o lado da democracia, e democracia é isso, é a maioria, claro. Aí entra a avaliação equilibrada e reconheço de um homem que tem história. Agora, senador João Capiberibe, eu também tenho uma história. Eu, em 69, estava na União Campograndense de Estudantes. Depois fui diretório acadêmico. Fui às ruas para defender a eleição direta para esse país. E eu não me envergonho da minha luta e do meu passado. Então, é preciso... Ele agora ficou santificado, ele é o dono da verdade. Eu não acredito nisso, né? Existe muita gente que não é de esquerda, mas que ama esse país e que defende a democracia. E que nesse momento o que nós precisamos é virar a história. Se o impeachment decidir que a presidente fica, ela vai ficar. Agora, se o impeachment decidir que ela tem que sair, ela vai ter que sair. Isso é democracia também. Pode ser que não seja o jeito mais correto de que aconteça. Se tiver uma alternativa, ótimo, mas se não tiver, nós temos que sair disso. O país não pode ficar mais 2, 3 anos nesse impasse que está aí. Obrigado, senador Moca, pela parte. Eu lhe diria que a decisão do sim e do não, ela adia a crise. Mais na frente,
Independente de quem seja, eu não estou aqui torcendo por nenhum dos dois. Nem pelo impeachment, nem pelo não impeachment. O que eu estou afirmando é que qualquer que seja a decisão, nós vamos ampliar a crise e a cisão na sociedade brasileira. E nós temos que ser responsáveis para entender isso, para entender e buscar uma alternativa. É isso que eu estou colocando e eu vou insistir até o último momento. Claro que no dia que eu vim votar aqui, se chegar o processo aqui na casa, eu vou me posicionar com absoluta clareza. Eu nunca fui de esconder o que eu penso, mas dessa vez, eu repito, não tenho apreço pelos dois lados que disputam o poder. Nenhum apreço, porque acho que poderiam ter feito infinitamente melhor do que fizeram. Fizeram coisas boas para o país? Fizeram. Mas não poderiam, não teriam o direito de colocar o Brasil nessa encruzilhada. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.